isso aí. Olha só, continuando aquela temática de problemas que envolvem máximo e mínimo, escolhi esse problema aqui, é um problema do Unicamp, muito legal, por vários aspectos. O primeiro deles é um problema logicamente interessante, ele envolve justamente lá no futebol, né? O cara vai chutar uma bola, né? A primeira razão é essa, é bem direto o problema, é o problema tipo do Unicamp, um texto bem direto, tem bem a cara do Enem, viu gente? Uma questão de ter um texto base bem objetivo, depois uma pergunta direta. Talvez a diferença mais assim, relevante aqui em relação a isso são os distratores, os ABCDS, na verdade não é ABCD, é ABCD, mas de modo geral um texto bem bacana, bem escrito. Então o cara vai chutar uma bola e vai desconsiderar todos os efeitos dissipativos, efeitos eventualmente ali, da rotação da bola, da questão da resistência do ar e tudo mais. Se desconsiderarmos isso, a trajetória da bola é perfeitamente parabólica. Ele diz o seguinte: o jogador de futebol chuta uma bola a 30 metros do gol, né? Ele está a 30 metros do gol do adversário. A bola descreve uma trajetória parabólica. Na hora que fala isso, gente, automaticamente entra na tua cabeça de que a trajetória dessa bola obedece justamente uma equação que tem que ter essa cara aqui, ó, ax² mais bx mais c. Né? Aí você fala, até, mas o que é y, o que é x? Né? Ele vai te dar indícios disso. Y justamente está na vertical, e na vertical é justamente a altura. E x, né, é justamente está na horizontal, então é justamente a sombra da bola. Imagina o sol ao meio-dia, né? Na verdade a bola sobe e desce. O x seria a posição dessa sombra aqui no solo, né? Considerando que o solo está exatamente em cima do eixo x. Então a ideia essencialmente é pensar assim, né? Mas ele vai dando esses indícios. Essa questão bacana é que ele não te dá o desenho, só esse aí que está aqui na frente de você, só ele te mostra lá um esquema prático, mas assim, em uma perspectiva, né? Ele não te dá o desenho plano, depois você tem que fazer um desenho para isso, uma projeção para isso, para poder fazer uma interpretação bacana. Aí ele faz uma trajetória parabólica, passa por cima da trave e cai a uma distância de 40 metros de sua posição original. Beleza, então vamos passar aqui, porque não coube aqui nessa... Então tá lá a imagem. Se ao cruzar a linha do gol, a bola, na hora que ela cruzou a linha do gol aqui, em cima, gente, ou seja, 30 metros, a bola estava a 3 metros do chão, a altura máxima alcançada esteve entre qual e qual valor. Quer dizer, ele quer a altura máxima aqui, gente, ó. Nesse pontinho aqui, qual é a altura máxima da bola? Qual é justamente a altura dela aqui? Qual a altura máxima dela? Aí, uma forma de você resolver isso é pensar em tudo isso aí, num esquema prático assim, ó. Exatamente nessas condições. Tá lá, ó. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu fiz um esqueminha no qual tem lá, o cara chutou a bola subiu. Então eu coloquei a bola no ponto que ele chutou, bem na origem do sistema. Podia colocar em qualquer outro ponto do sistema cartesiano? Pode. Uma melhor escolha seria justamente colocar exatamente nessa posição. O motivo disso, gente, não se esqueçam lá da teoria que diz que o seguinte: o coeficiente C é justamente o ponto de interceptação com o eixo Y. Ao fazer essa escolha, automaticamente a gente descobre que o coeficiente C é 0. E aí, ó, esse cara some. Então, para obter a equação da trajetória, agora basta-nos apenas determinar o coeficiente A e o coeficiente B. Então, o problema fica bem mais simples. Então, uma boa escolha é essa: colocar a origem exatamente num ponto estabelecido, um ponto da trajetória que seja mais simples. Então, essa é uma boa escolha. Existem outras escolhas, existem trocentas outras. Já vi, por exemplo, alguns alunos optarem por colocar, alguns professores optarem por colocar o eixo Y bem aqui, ó, bem no ponto máximo aqui da trajetória. Então, também é uma alternativa interessante. Eu optei por essa. Beleza? Dito isso, olha só o que o cara pediu, né? Ele te deu de informação algumas coisas. Primeiro, a bola, gente, foi arremessada e caiu a 40 metros. Então, a hora que ela tocou o solo aqui novamente, está a 40 metros dali no gol. E a 30 metros, eu vou retomar aqui, deixa eu ver a figura. E a 30 metros é exatamente a posição aqui do gol, ó, a 30 metros.
E ele fala que exatamente quando ela passa em cima do gol aqui, gente, a altura da bola era exatamente, ela estava exatamente a 3 metros. A 3 metros de altura. Tá vendo? Então ele acabou de dar algumas informações, duas outras informações, além da origem aqui, que nós escolhemos, para ficar mais favorável no meu ponto de vista. Ele te deu dois outros pontos, para que a gente possa montar um sistema e achar os valores de A e de B. Esse pontinho aqui, gente, olha só, esse ponto aqui, que tem abscissa 30 e ordenada 3, ou seja, quando o x for 30, o y é 3, e aqui, quando o x é 40, a altura é 0. Ou seja, quando o x é 40, o y é 0. Com essas duas informações, nós temos que obter os coeficientes A e B, para que depois possamos obter qual é a altura, o que, gente? Máxima. A gente vai obter a altura máxima. Outro detalhe aqui, por simetria, como uma das raízes é 0 e a outra raiz é 40, que é justamente o ponto de interceptação com o eixo x, o x do vértice, gente, já fica automaticamente determinado. O x do vértice é 20, está bem no meio aqui, ó. Então o x do vértice é 6. O que nós não sabemos, infelizmente, foi o que ele perguntou, que é o quê? O y do vértice. Qual é o valor da altura máxima? Então o x do vértice está lá. Só precisamos achar o y do vértice. Para isso a gente precisa da lei de formação. Ora, vem aqui comigo. Então nós temos o seguinte. Nós temos, de acordo com a informação, de quando x é igual a 30, o valor do y é igual a 3. Substituindo, pessoal, na lei de formação, 3 é igual a A, que multiplica 30 ao quadrado mais B vezes 30. Pessoal, eu vou inverter isso aqui para ficar mais simples a equação, pelo menos na forma de ver. Vai ficar 900A mais 30B, que é igual a 3. O que nos dá, então, uma equação dividindo tudo por 3, para ficar mais simples, vai ficar 300A mais 10B, que é igual. Eu gosto sempre de deixar simplificado, porque isso ajuda normalmente nas contas. Eu vou pegar e fechar aqui para ficar mais claro aqui, mais limpo, gente. Fica pegando essa luz no meu olho. Então, com o valor de x aqui. E lá, se você lembrar, tinha esse pontinho aqui que dizia que quando x fosse igual a 40, nós temos y igual a 0, que é uma das raízes, né? A outra raiz ofereceu que por c é 0. Então, na verdade, você tem um 0 aqui somando, porque nós colocamos o ponto de partida dela exatamente na origem. Aquele 0 não conta, vamos em termos práticos aqui. Então, quando x é igual a 40, o y é 0, substituindo, 0 é igual a A vezes 40 ao quadrado mais B vezes 40. E aí, moçada, olha só, você pode observar que eu posso simplificar tudo por 40. Simplificando todo mundo por 40, ou então melhor ainda, gente, olha só, quer ver? Vai ficar 1000, aqui 40 ao quadrado, 1600A mais 40B, que é igual a 0. Simplifica tudo por 4. Vou mostrar para vocês o motivo. Simplificando tudo por 4, vai ficar 400 vezes A mais 10B, que é igual a 0. Aí, ó, nós temos um sisteminha formado. Pessoal, novamente, aquela situação, por questão de falta de espaço, eu vou ter que vir para cá, ó. Tá bom? Então, nós temos 400A, 400 vezes A, mais 10B, que é igual a 0, peguei essa equação, 300 vezes A, mais 10B, que é igual a 1, e aí, moçada, pega a equação de cima e subtrai de baixo, ou então, né, multiplica essa por menos 1 e soma com a de cima. A de cima menos a de baixo, tanto faz. Ao fazermos a equação de cima menos a de baixo, fazendo o processo de eliminação, 400A menos 300A, 100 vezes A, que é igual, esse cara, 10B menos 10B, só 0 menos 1 dá menos 1. Galera, olha só, o coeficiente A
menos 1 sobre 100, ou se vocês preferirem, A é igual a menos 0,01. E aí você fala, até parece coerente, que o coeficiente A é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Então, beleza, sempre dê uma olhada nisso. Pessoal, não tem como, numa situação da trajetória com concavidade para baixo, achar um A positivo. Se você achou é porque você cometeu algum erro, cometeu algum vacilo com o contínuo. Dê uma revisada nisso sempre. Vou substituir esse cara em qualquer uma dessas equações, vou preferir uma de cima. Ó, substituir esse cara aqui, gente, 400 vezes menos 0,01 vai ficar menos 4, mais 10b, que é igual a zero. Tá vendo? Então, eu substituir esse cara aqui, ó, vai ficar lá, ó, vai sumir essas duas casas decimais com 0, 0, vai ficar 4, menos 4, porque é sinal negativo. Então, 10b, que é igual a 4, o valor de b, gente, é 4 dividido por 10, ou 0,4. Pronto, achei também o coeficiente de b. Até aí, nada demais. Dito isso, a nossa lei de formação, agora observe bem, você pode dar um print nessa tela, que eu vou ter que apagar, por falta de espaço. Então, olha lá, ó, nós temos que a lei de formação, y, a trajetória, a altura y nesse caso está formando a altura, o x, o deslocamento horizontal, é dado por menos 0,01 x quadrado mais 0,4 vezes x. O zero, por coeficiente c, não precisa aparecer. Aí você fala, TR, mas foi isso que foi perguntado? Não, não foi isso que foi perguntado. Vou apagar aqui essa parte do sistema, que você pode ir no vídeo e voltar quantas vezes você quiser, né? E vou apagar aqui, depois você pode olhar isso quantas vezes você quiser no vídeo. Observe bem que eu vou abrir aqui para você ver lá o problema. Ele quer a altura máxima. Gente, se eu quero a altura máxima e o y é a altura, nós temos que a altura é o valor do y, e ele quer justamente a altura máxima, então ele quer o x do vértice ou o y do vértice. Ele quer o y do vértice. Se eu quero o y do vértice, galera, é só calcular o valor dessa função substituindo o x do vértice. Então, nesse caso, por exemplo, eu acho que é mais fácil fazer a conta utilizando a substituição. JR, tem gente calcular por menos delta sobre 4a? Tem sim, sem problema nenhum. Né? É só calcular o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e substituir, sem problema nenhum. Pessoal, menos, olha só, esse cara aqui, ó, observe bem, vai ficar 400. 400 que multiplica menos 0,001 vai ficar menos 4. Mais 0,4 vezes 20 vai ficar 8. Então, o y do vértice é 4. Então, esse cara aqui, pessoal, é justamente o que? A altura máxima. Porque ele pediu justamente aquele valor lá que dá a altura, porque afinal de contas ele pediu o y do vértice. Então, a altura máxima alcançada por essa bola é justamente 4 metros. O que dá, gente, um valor que está entre 3,8 e 4,1. Letra B é a resposta desse problema. Fico, e vou deixar por conta de vocês, o aluno quiser testar a obtenção, eventualmente, dessa altura máxima, utilizando a fórmula, até para relembrar, gente, um jeito bacana de sempre decorar aí, é escrever. Então, y do vértice menos delta sobre 4a. Pode usar essa fórmula para obter? Pode, pode sim. Então, um jeito também bacana de fazer isso. Boa questão, show de bola, repete ela, dá uma olhada. Essa questão é uma das questões que é um clássico, essas questões aí de vestibular, né? Então, aquele abraço, moçada.